Hoje, a TV Jornal da Cidade Online tem a honra de receber o empresário Salim Matar. Ele que iniciou a Localiza com uma frota composta por 6 Fuscas usadas na fundação e hoje é a maior empresa de aluguel de carros da América Latina, com 219 automóveis disponíveis para locação, só isso no primeiro trimestre de 2020. Senhor Salim, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Um prazer estar com você, Camila. Senhor Salim, qual a sua opinião sobre as privatizações? Quais estatais seriam mais urgentes privatizar? Parece agora, depois que o presidente Bolsonaro conseguiu ter um apoio no Congresso, eu acho que as privatizações poderão andar sim. As maiores prioridades que nós temos no momento seriam o Correio e a Eletrobras. E todas as duas, ontem, o CPPI colocou no PND, ou seja, já está a cargo do BNDES fazer a modelagem de privatização do Correios e da Eletrobras. Essas duas são as prioridades de governo, mas muitas outras estatais são necessárias serem privatizadas. Ontem também seguiu para o PND a EBC. A EBC ela é chamada como a empresa do Lula, a TV do Lula. Então, parece agora que com o apoio do Bolsonaro, tendo no Congresso, na Câmara, no Senado, as privatizações poderão andar. O senhor é um empresário de mega sucesso. Depois que o senhor fez parte do governo, como é a sua visão política? A minha ida para o governo foi espetacular. Foi uma experiência única, impagável. Eu não me arrependo de ter ido para o governo. Ao contrário, foi uma das melhores atitudes que eu tive na minha vida, foi aceitar o convite do ministro do Paulo Guedes para ocupar a Secretaria de Desestatização. Naquele momento que eu fui, Camila, para o governo, era um outro momento. Eu fui em 2018, no final de 2018, assumi junto com todos os demais dia 1º de janeiro de 2019, e o clima era de privatizar, reduzir o tamanho do Estado, retirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro essa frase do presidente Bolsonaro. E tudo parecia que ia caminhar. Durante um tempo, o governo teve a estratégia de focar na reforma da Previdência, que foi um sucesso total. Então, nós ficamos um período de tempo estudando, analisando, fazendo levantamentos, mas sem comprometer a reforma da Previdência. Aconteceu a reforma da Previdência, então nós começamos a fazer um trabalho de privatizações. Enquanto eu estava secretário, eu coloquei no BNDES, no PND, 14 empresas para serem privatizadas. E estavam no PPI 2 outras para serem estudadas para privatização, uma das quais era o Correios. Então, quando eu saí do governo em agosto, naquele momento, o governo ainda não tinha uma bancada de apoio no Congresso. E a primeira empresa que eu tentei privatizar foi a Casa da Moeda. E o Congresso disse, o Senado e a Câmara disseram, não, nós não queremos que privatize a Casa da Moeda. Então, foi a primeira tentativa de privatização, mas, logo depois que eu saí, a base do governo começou a ser formada e agora parece que as coisas vão caminhar bem. Senhor Salim, como o senhor viu a luta do ministro Paulo Guedes enfrentando interesses que nem sempre eram favoráveis ao Brasil e muito menos ao povo? Qual a sua opinião sobre o trabalho do ministro até aqui? Camila, uma ótima pergunta. O ministro Guedes é muito competente, ele é resiliente, obstinado e tinha uma promessa de um trabalho espetacular. Porém, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia e o presidente, os dois não se entendiam. Com isso, as pautas do governo não passavam na Câmara. Então, nós tivemos uma resistência muito grande. Então, praticamente 2 anos foram perdidos. O importante, Camila, é que um presidente da Câmara, um presidente do Senado, a pauta dele
é a pauta Brasil, independente do partido político. Então, o que aconteceu é que a pauta do governo foi muito prejudicada, a pauta da economia do ministro Guedes foi totalmente atrasada devido aos problemas políticos que existiam entre o Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro. Senhor Mattar, o povo vê muitas vezes as estatais como um cabide de emprego e até moeda de troca política. Qual a sua opinião sobre isso? A percepção do povo está correta. Só o tempo do verbo. As estatais eram cabide de emprego e moeda de troca. Porém, no governo Bolsonaro, houve uma mudança substancial com isso. Claro que o cabide de emprego do passado continua até hoje, mas não foi pelo presidente Bolsonaro. Isso foi coisa que veio lá de trás. Então, Camila, nesses 35 anos de social-democracia no Brasil, que eles começaram a governar o Brasil em 85, então esses sociais-democratas agigantaram o Estado. Então, o Brasil tem muito estatal, não é por culpa deste presidente. O Brasil tem muito estatal por causa dos anteriores que abriram empresas. Então, como essas estatais foram cabides de emprego e foram usadas como moeda de troca, quando o presidente Bolsonaro chegou, imediatamente interrompeu o processo de corrupção em estatais, tanto é que já tem 2 anos e 2 meses de governo, nada, nenhum sinal de corrupção no governo. Não houve sinal também de nepotismo, nem de empreguismo em nenhuma das estatais. O que tem hoje é o atual governo administrando essas estatais que foram inchadas no passado. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, pessoas vão aposentando, vai se fazendo PDV, e essas estatais poderão ser um pouco enxugadas. Agora, o importante é o seguinte: o artigo 173 da Constituição diz o seguinte, que o Estado não se envolve no mundo dos negócios. O Estado não tem que ter banco. Camila, nós temos 5 bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BASA, BNDES. O Estado não tem que ter banco. O Estado não tem que ter companhia de petróleo. O Estado não tem que ter companhia de seguro, cartão de crédito, nada disso. No entanto, o nosso Estado tem. Eu fiz um levantamento, Camila, quando eu estava no governo, porque eu recebi um relatório dizendo que existiam cerca de 134 estatais. Eu, mineiro, desconfiado, resolvi fazer um relatório melhorado, mais minucioso. Camila, eu encontrei 698 empresas. Para você ver o gigantismo do Estado. Então, o que acontece é que os governos anteriores ampliaram muito o número de empresas, quer sejam estatais, suas subsidiárias, suas coligadas e investidas. Então, isso tudo é fruto de governos passados. O que caiu no colo desse governo é essa monstruosidade, esse número enorme de empresas, que, então, agora, você viu ontem, 2 empresas estão indo para o PND, já tem 14 empresas lá, então pode ser que o processo de privatização comece a acontecer seriamente a partir de agora. Eu estou torcendo para que aconteça. Senhor Salim, os governadores e prefeitos mandam todo mundo ficar em casa e fazem o quê? Imprimir dinheiro? Qual a importância de manter o Brasil funcionando, produzindo para a economia girar e o país crescer? Esse assunto se tornou uma polêmica nacional. É igualzinho aborto ou droga. As pessoas se radicalizam nos extremos e todo mundo tem razão, mas todo mundo é culpado de si mesmo. Então, no caso do lockdown, o que está acontecendo é o seguinte: algumas cidades e alguns estados têm sido um pouco mais rigorosos no lockdown. E alguns estados e algumas cidades são mais cuidadosas. O lockdown é feito de uma forma menos agressiva. O fato é que não tem nada que comprova na ciência que lockdown aumenta o número de casos ou diminui. Ou não ter lockdown aumenta ou diminui. Não tem isso ainda comprovado cientificamente. Nós temos uma cidade aqui no sul de Minas, que se chama São Lourenço. Essa cidade ela é um exemplo único
essa cidade tem um número baixíssimo de Covid, porque ela previamente fez um tratamento, proporcionou um tratamento para os seus habitantes. Então, a ciência ainda não dominou a Covid. O homem vai dominar a Covid, pode estar certo, pode levar tempo, mas o homem vai vencer o Covid. O que nós temos no momento é realmente a economia sofrendo demais da conta. Olha, é muito fácil para um prefeito falar o seguinte: fecha todas as atividades que não são prioritárias. Então, um salão de beleza, manicure, fecha. Ok. E quem é que vai cuidar da família dessa pessoa? Quem vai colocar comida dentro de casa para essa pessoa? Quem vai pagar o aluguel da lojinha dessa pessoa? Então, essas medidas são tomadas de uma forma, eu até respeito e entendo, tanto o lado que fecha quanto o que não fecha, eu entendo isso aí. É uma decisão muito difícil. Eu nem gostaria de ser prefeito ou governador numa hora dessa, porque se você fecha, 50% da população desagrada. Se você deixa aberto, 50% da população é contra. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E a ciência não tem ainda uma solução para isso. Não tem uma definição a respeito se o lockdown efetivamente funciona. Para a economia, nós sabemos, é um desastre total. Então, e o que me preocupa são as pessoas que necessitam de auxílio, aquelas pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar e que, como elas vão fazer para sustentar a sua família? Então, essa é a minha grande preocupação. Desistir o lockdown, eu até diria para você o seguinte: é possível que haja um lockdown, mas para que isso aconteça, a prefeitura, o Estado, teria que dar um cheque para todas as pessoas que precisam daquela atividade para sobrevivência. Então, como as prefeituras, o Estado e o governo federal está tudo quebrado, não há dinheiro e recurso suficiente para cuidar desses cidadãos que chamamos de invisíveis, que surgiram agora com a pandemia. São cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, que nunca pediram nada ao Estado. E agora, na pandemia, descobrimos que eles existem. Então, a minha grande preocupação é exatamente essa quantidade de pessoas que necessita de uma ajuda emergencial. Senhor Salim, se nós trabalhamos, nós geramos impostos. Com impostos, enchemos os cofres públicos. Como o governo federal vai conseguir continuar dando o auxílio tão exigido pela esquerda se nós não estamos produzindo esse dinheiro? A esquerda é famosa, Camila, em atrapalhar governos. Já que ela não venceu o pleito, ela inferniza a vida daqueles que venceram o pleito. Isso é típico da esquerda. A esquerda, em princípio, ela é, por natureza, irresponsável. A esquerda é socializante, a esquerda quer ver o circo pegar fogo, perfeito? A esquerda, mesmo que o projeto seja bom para o Brasil, não vota a favor. Então, isso é o papel da esquerda. Por isso que eu falo o seguinte: todas as pessoas que votam na esquerda deviam ter a consciência de que esse partido se preocupa somente com eles, não se preocupa com o país. Então, a esquerda brasileira, ela é desagregadora, ela não é uma esquerda contributiva, patriota, não, ela é destrutiva. Ela quer ver o circo pegar fogo e quer infernizar a vida. Nós estamos vendo agora, no momento, partidos de esquerda foram ao Supremo para proibir a construção da Ferrogrão. E o ministro do Supremo suspendeu isso provisoriamente, mas eu acredito na sensatez do plenário dos ministros, dia 19, e aí sim, todos os 11 ministros vão conversar, e eu acredito que na sensatez desses ministros em conhecer o projeto, porque, de fato, onde vai passar a Ferrogrão, não há uma destruição do meio ambiente como a esquerda alardeia. Então, eu acredito que vai haver sensatez e vão permitir a construção da Ferrogrão. Nós precisamos da Ferrogrão. Quem está salvando o Brasil hoje é o agrobusiness. O agrobusiness precisa da Ferrogrão. E eu acredito na sensatez do plenário do STF. Senhor Salim, nós tivemos no passado
um boom nas telecomunicações quando as teles vieram para o Brasil e as pessoas tiveram mais acesso ao telefone celular. Com a privatização dos Correios, o senhor acha que pode acontecer algo semelhante, abrir para a concorrência e melhorar os serviços? Camila, na semana passada, um grande projeto na China foi lançado. É um projeto de logística de entrega de pacotes. Dentro da China, qualquer pacote será entregue em um dia, no mesmo dia. Na Ásia, em 2 dias. Em qualquer parte do mundo, em até 3 dias. Então, isso está acontecendo na China. Nós temos uma empresa monopolística no Brasil, que é o Correios, que eu sei que muitos de nós já usamos o serviço do Correios. O Correios, lá no passado, foi até uma instituição interessante, mas hoje o Correio é um desastre. Um desastre para o cidadão e um desastre para as empresas que precisam da distribuição através do Correio. O Correio é um monopólio. Camila, anote isso que eu estou te falando. Não existe monopólio eficiente. Se não tem concorrência, não pode ter eficiência. E o Correio é uma empresa muito, muito ineficiente. Camila, enquanto eu estava no governo, eu tive com diversos grupos interessados em comprar a estrutura dos Correios, que é uma estrutura muito boa, eles têm um expertise muito bom. O que eu fiquei horrorizado foi que alguns interessados disseram: olha, Salim, você vai ter um problema. Eu falei: qual o problema? Olha, o Correios tem 100 mil funcionários. Bastam 45 mil para poder fazer funcionar. Então, o governo tem 55 mil funcionários sobrando. Então, Camila, isso é que é estatal. Os governos vão passando, vão inflando a empresa, e o Correio é um exemplo típico disso. 100 mil funcionários, empresa ineficiente. Com a quebra do monopólio e a privatização do Correios, você vai verificar o seguinte: vai ter um boom no Brasil de empresas de entrega, com a quebra do monopólio. Mas muitas. Empresa pequenininha, microempresa de entrega no bairro, empresa de entrega somente na cidade, empresa de entrega numa certa região, e daí Brasil afora. Então, vai ter um boom, sim, de empresas de logística, porque agora, com a pandemia, a sociedade descobriu o seguinte: que, de fato, muita coisa você não precisa sair para comprar. Você, de casa, no seu computador, no seu smartphone, você compra uma mercadoria que chega na sua casa daí algum período de tempo, dependendo da eficiência de quem vai fazer a entrega. A ineficiência do Correio é tamanha que algumas empresas já estão fazendo a própria entrega, porque não suportam mais os atrasos do Correio. Então, Camila, vai acontecer um boom na área de logística no Brasil. Serão iniciados muitos negócios de logísticas e nós vamos ver, então, da mesma forma do boom das telecomunicações, nós vamos ver também um boom na área de entregas que vai acontecer. Por isso que eu estou torcendo muito para a privatização dos Correios e a quebra do respectivo monopólio. Senhor Salim, algumas pessoas têm medo que a privatização da Petrobras transforme a empresa em um monopólio privado. Qual a solução para fazer essa privatização da melhor maneira possível? Ótima pergunta, Camila. Camila, deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Você sabe por que não tem greve de caminhoneiros nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia e no Reino Unido? Não. Porque nesses países não tem companhia de petróleo estatal. E só tem greve onde o caminhoneiro consegue pressionar o governo, porque tem uma estatal. E tem greves de estatais no Brasil, na Argentina, no México. Por quê? Nesses países existe estatal de petróleo. Então, quando não tem estatal de petróleo, o país é mais sereno. Primeira coisa, eu queria trazer isso aqui, porque caminhoneiros paralisam o Brasil, destroem o PIB brasileiro. Então, é um fato. Eu quero dizer que os caminhoneiros são um segmento importante do país, mas eles não têm o direito de paralisar o país. Nenhum setor do Brasil tem o direito de paralisar o país. As pessoas podem reivindicar, buscar todos os meios necessários, mas paralisar o país não pode. A Constituição, inclusive,
tem alguns... permite que certos sindicatos, certas instituições possam fazer greve. Parar o país, não consta isso na Constituição. Então, fazer uma greve, uma paralisação de 2 horas, ok. Mas fazer piquete em porta de fábrica, paralisação extensa, infernizando a vida do pagador de impostos, de jeito nenhum. Então, a Petrobras é uma empresa brasileira. Essa empresa foi tomada de assalto no governo petista. Roubaram, aniquilaram essa empresa. Essa empresa é tão boa que ela continuou de pé. E agora o Castelo Branco fez o maior lucro da história da Petrobras, foi agora na gestão do Castelo. E a Petrobras, nos outros países que não tem empresa estatal de petróleo, está tudo normal, não tem monopólio. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de petroleiras. Então, se privatizar a Petrobras, nessa hora, e acabando com o monopólio da Petrobras, vai surgir um punhado de empresas, como tem nos Estados Unidos, 100 e tantas empresas de petróleo. Então, nós precisamos quebrar o monopólio da Petrobras. E, Camila, o Estado, quando nasceu, lá atrás, anos e anos atrás, ele nasceu para cuidar da segurança. O Estado foi se agigantando, os seus tentáculos foram para a educação, saúde, saneamento, no caso do Brasil, banco, petróleo, seguros, e foi para aí afora. O Estado se perdeu, mas graças aos sociais-democratas. Graças aos sociais-democratas que fizeram isso. Então, é preciso a gente colocar reduzir o tamanho do Estado, colocar um basta no crescimento do Estado brasileiro. A nossa arrecadação, o tributos no Brasil é 34% do PIB, mais o déficit de 7%, dá 41% do PIB. Camila, 41% de arrecadação é a Bélgica, Áustria, França. Olha como são esses países. E nós temos a mesma arrecadação do que eles. Lá não tem pobre na rua, não tem gente dormindo debaixo de viaduto, a qualidade de escola é espetacular, tem mais bancos de escola do que alunos, tem mais leitos de hospital do que doentes, tem mais celas de prisão do que prisioneiros. Por que nós não podemos ter isso aqui? Porque o Brasil tem um Estado grande demais. Por exemplo, só o dinheiro que, por exemplo, o governo petista investiu, por exemplo, construiu um metrô em Caracas, em vez de ampliar o metrô do Rio de Janeiro. Construiu uma hidrelétrica na Nicarágua, quando podia ter construído uma hidrelétrica no Brasil. Fez estrada na República Dominicana. A estrada podia ter sido feita no interior do Brasil. Construiu o aeroporto na África, podia ter sido construído aeroporto no interior do Brasil. Então, o governo petista, ele abusou do Caixa da União, abusou da BNDES e abusou da Petrobras. Se a gente privatizar a Petrobras, pode estar certo o seguinte: o Brasil vai ter um fantástico polo petroleiro, que está começando a nascer agora com as privatizações das subsidiárias da Petrobras. Então, não há risco para o Brasil, não será um monopólio privado e mais players virão para o Brasil e será concorrencial, como é hoje em todos os países do mundo. Ok? Então, a visão de privatizar a Petrobras é uma visão boa. Agora, o brasileiro, Camila, se você fizer uma pesquisa, o Banco do Brasil e a Petrobras, muitas pessoas acham que não deve ser privatizado ainda, por um absoluto desconhecimento. Não é por culpa delas, não. Elas foram, ao longo desse tempo, com propagandas de governo, dizendo que ela é importante, que é estratégica, e as pessoas acreditaram nisso. Então, hoje, por exemplo, a opinião pública em relação à Petrobras e ao Banco do Brasil não é favorável à privatização dessas duas empresas, porque eles foram, no passado, enganados com uma propaganda de governo errônea. Senhor Mattar, o agronegócio ele tem um papel fundamental na economia do Brasil. Como o senhor tem visto esse setor que segue a todo vapor sustentando o Brasil, mesmo com a pandemia? O agronegócio está realmente levando o país nas costas. O agronegócio brasileiro está dando um show. Está salvando a economia do Brasil.
mesmo com pandemia, nós estamos aumentando a exportação e produzindo mais grãos dentro de uma faixa de terra agriculturável pequena. Então, existe uma falácia que o Brasil está desmatando para produzir grão. Não é isso. Existe desmatamento, sim. São pessoas pouco cuidadosas, às vezes ilegal, mas a área de plantio no Brasil é uma área espetacular em que nós estamos ampliando os níveis de eficiência e produtividade. Então, o Brasil é um dos países que mais conserva. É o Brasil. Nós temos a maior reserva do mundo, é o Brasil. Então, e como os outros demais países acabaram com suas florestas, eles acham que o Brasil agora é a bola da vez, que não pode desmatar nem nada. Ok, não precisamos desmatar. O Brasil já tem terra suficiente para poder plantar, criar gado. No entanto, esse agronegócio que está dando um show, ele encontra dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade que nós encontramos é a forma de escoamento da produção. A malha rodoviária é deficiente. A malha ferroviária, está vendo agora a construção da Ferrogrão, já estão colocando, o partido de esquerda já entrou no Supremo, já está judicializando o assunto. Então, o agronegócio sofre, por um lado, de falta de infraestrutura. E o agronegócio tem hoje liberdade para trabalhar. Então, o agronegócio está dando esse show porque não tem interferência de governo. E o agronegócio brasileiro respeita o meio ambiente. Qualquer propriedade no Brasil, na Amazônia, 80% tem que ser reserva, 20% de água, de área que pode ser utilizada na agricultura. Aqui na região leste, centro-oeste leste do Brasil, onde eu estou, Minas Gerais, qualquer fazenda tem que ter, no mínimo, 20% de reserva. Eu mesmo tenho uma fazenda que tem 50% de reserva. Então, as leis brasileiras são muito boas. O que existe é uma falácia no exterior contra o Brasil, contra o presidente Bolsonaro, contra o ministro Ricardo Salles. Mas o Brasil está dando show no agronegócio e isso está trazendo um pouco de insegurança para alguns países, porque eles não têm uma eficiência na agricultura como nós. Nós fazemos 2 colheitas por ano, nós somos um país tropical, temos muito sol, muita luminosidade, e eles não fazem 2 por ano. Então, eles querem, de alguma forma, prejudicar o produtor brasileiro. Mas muito pouca gente acredita nisso, muito pouca gente sabe disso. Então, daí, o nosso agronegócio precisa, sim, de uma infraestrutura para que ele possa ter melhor desempenho ainda. Senhor Matar, de que forma as ações do Ministério da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional têm impulsionado a nossa economia? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem sido responsável por, desde pequenas obras que um cidadão é muito beneficiado, como, por exemplo, a perfuração de um poço de petróleo, um poço d'água. Então, pequenos poços em regiões áridas é uma vantagem para as famílias, para as pessoas que vivem naquela região. A construção de casas. Nós temos hoje, Camila, 5.800.000 brasileiros sem teto. Então, o Ministério precisa acelerar a construção do programa de casas populares para a gente colocar essas pessoas sobre um teto. Então, isso é de uma importância fundamental. E o Ministério da Infraestrutura, acabei de falar que nosso agrobusiness necessita de infraestrutura. E o Ministério da Infraestrutura, que tem até pouca verba, ele tem pouca verba, porque o Brasil não está num momento muito bom, o presidente Bolsonaro chegou, mas encontrou um país endividado, encontrou um país cheio de complicações, e veio a pandemia, e essa pandemia secou os cofres do governo. Então, o Ministério da Infraestrutura tem feito muita coisa com poucos recursos, e são coisas que o brasileiro sente a necessidade. Uma estrada asfaltada, uma via de acesso, um aeroporto, um porto. Então, tudo isso, essa infraestrutura é fundamental. E, pena termos poucos recursos, mas o Ministério da Infraestrutura e o Ministério do Desenvolvimento Regional, sim, são alavancas do crescimento brasileiro. Senhor Matar, o ativismo judicial, ele pode ser também prejudicial para a economia do país? Torna difícil conduzir esse navio num mar de incertezas?
o ativismo judicial é um enorme problema. Um enorme problema para o Brasil tem sido. Você viu a semana passada um país que não traz segurança jurídica, um STF que ele é responsável pela segurança jurídica do país. Ele deu exemplo de insegurança jurídica. Então, o STF deu uma demonstração que, de fato, o judiciário tinha que ajudar o Brasil no momento de pandemia, trazendo segurança jurídica, sendo ágil nas decisões, nos julgamentos. No entanto, ao longo desse tempo, acumulou uma grande quantidade de processos no STF. Apesar deles terem aquela grande quantidade de funcionários, ele é lento e, muitas vezes, esse ativismo judicial faz com que a economia sofra consequências, ou o cidadão sofra consequências. Então, tivemos alguns casos aí recentemente, que a sociedade brasileira está dividida entre se o STF agiu correto ou não com as fake news, se o STF agiu correto ou não prendendo um deputado, e se o FTS, caso de ontem, se o STF agiu certo ou não proibindo a construção de uma ferrovia. Então, a sociedade brasileira, inclusive muitos movimentos contra o STF, por causa de um descaso do STF com a sociedade brasileira. O que aconteceu a semana passada é o maior exemplo de que o STF precisa ser mais cuidadoso nas suas decisões para que nós possamos ter um país mais equilibrado, um país onde exista uma sensatez, onde os julgamentos sejam razoáveis. Porque a semana passada nós vimos aí o risco político que tem no Brasil hoje, risco econômico, por causa de sentenças proferidas por uma pessoa da corte. Então, o STF, eu diria para você o seguinte: hoje, o Brasil precisa de um legislativo muito bom, de um executivo muito bom, de um judiciário muito bom. Não faltam recursos ao judiciário. O judiciário tem excelentes salários, mordomias, privilégios e penduricários. Não falta, não é questão de salário. Está faltando um pouco de sensatez para que ajam de acordo com a lei, porque o papel do Supremo Tribunal Federal é cumprir a Constituição. Que lei que está certa, que lei que está errada. É isso que eles têm que fazer o julgamento. No entanto, partiu para o ativismo. Então, todos os jornais, revistas, a imprensa em geral, está todo mundo criticando esse ativismo judicial. Então, esse ativismo judicial é prejudicial ao Brasil. É preciso que nós tenhamos um Supremo mais sereno, mais tranquilo, mais justo. Por exemplo, se você pegar um táxi em Londres ou em Nova York e você perguntar ao chofer do táxi quais são os ministros da Suprema Corte, ele vai te olhar espantado porque não sabe o nome de ninguém. Um chofer de táxi no Brasil sabe o nome, se não dos 11, dos 9 ministros. Igualzinho ele escala o time do Flamengo, ele escala o Supremo. Então, ou seja, os nossos ministros ficaram muito midiáticos. Então, tudo isso veio fazer com que a sociedade, eles se desgastassem diante da sociedade, e a sociedade, nesse momento, se revolta. Então, fazem movimentos contra o Supremo, você verifica no WhatsApp o que passa sobre o Supremo, porque a sociedade está descontente. Então, nós precisamos, sim, talvez mudar a Constituição brasileira. Nós estamos desse jeito no Brasil, com esse Supremo ativista, com o Legislativo e o Executivo muitas vezes paralisados. Os três poderes, esse tripartite de poderes, chegou a um ponto que está paralisando o Brasil. Nós precisamos de uma nova Constituição, onde fique mais claro qual é o papel do Supremo. O papel do Supremo é julgar leis, se são constitucionais ou não. Esse é o papel do Supremo. Então, infelizmente, nós estamos cheios de problema e, no momento, acrescentamos mais um problema, que a insegurança jurídica está imperando no Brasil devido aos acontecimentos da semana passada. Então, o Brasil está pior essa semana do que estava semana passada, tendo em vista os julgamentos do Supremo. Uma pena. Durante a pandemia, o que menos a gente precisava era de segurança jurídica. Parece que o Supremo
Pegou para si a premissa de perseguir pessoas, né, senhor Mattar? O que está acontecendo é o seguinte, extrapolando o papel do que deveria ser do Supremo. Então, na hora que você extrapola o papel, a responsabilidade que deveria ser do Supremo, acontece isso que você está vendo. Então, nós precisamos também, o sistema de escolhas de ministros, Camila, tem que ser modificado. Tem que ser modificado, não pode ser como é atualmente. Acho que deveria ter um sistema que dificultasse certas pessoas chegar ao Supremo, que olhasse a competência, o histórico dessas pessoas. Preferencialmente, uma boa parte dessas pessoas do Supremo poderiam ser gente de carreira que passaram por diversos tribunais. Então, viria uma lista para o presidente escolher, dentre aqueles quais deveria ser o ministro do Supremo. Então, nós temos que mudar realmente a forma de escolha de ministros, que eu acho que pode ser um ganho, poderá ser um avanço para o Supremo. Senhor Mattar, antes da pandemia, a economia estava decolando, menor risco Brasil, as pessoas estavam acreditando na política econômica de Paulo Guedes. Se houvesse outra conjuntura nos primeiros 2 anos de governo, sem Maia e sem Alcolumbre, será que as reformas mais urgentes teriam sido aprovadas? Teriam sido aprovadas. Foi politizado. O bom projeto para o Brasil não era aceito. Então, dificultou-se as reformas. As reformas que estão acontecendo agora, a lei do gás, do saneamento, tudo isso podia ter sido feito lá no passado. Então, o Brasil perdeu demais enquanto o Rodrigo Maia esteve na presidência da Câmara dos Deputados e a pirraça que existia entre ele e o presidente paralisou o Brasil. Injusto. Os brasileiros não mereciam isso. Senhor Mattar, se fala em reforma política, reforma administrativa e reforma tributária. Entre essas três, qual é a mais importante? Por exemplo, precisa ser aprovado para ontem. Camila, as três, no mesmo dia. O Brasil está carente de reformas. Nós precisamos de uma reforma tributária para acabar com esse emaranhado tributário que nós temos. Pagar imposto no Brasil é uma dificuldade maluca. Muitas pessoas estão, às vezes, sendo processadas ou foram autuadas por causa que é difícil pagar imposto no Brasil. Então, nós precisamos, sim, de uma reforma tributária. Nós precisamos também de uma reforma administrativa, porque a reforma administrativa, Camila, a Constituição brasileira, o artigo 5º, trouxe cidadãos de segunda e primeira categoria. Eu vou te explicar o que é isso. De acordo com o artigo 5º, todos os cidadãos são iguais perante a lei. No entanto, isso não é verdade. A Constituição só está escrito, mas isso não funciona. Por exemplo, existe 14 milhões de desempregados na iniciativa privada. Existe 0 desempregados no setor público. Então, tem 2 tipos de cidadão. O de primeira categoria, que mesmo com pandemia está empregado, e o de segunda categoria, que tem 14 milhões de desempregados. Mas, exemplo de cidadão de primeira e segunda categoria. O Ministério da Economia teve uma ideia brilhante de proporcionar às empresas reduzir a carga horária de trabalho e, por consequência, reduzir o salário dos trabalhadores. Foi ótimo. O Brasil foi o país que teve menor desemprego. Foi espetacular isso. Então, o Ministério da Economia pensou em fazer a mesma coisa com o servidor público. Reduz a carga horária, reduz o salário, vai sobrar uma massa de dinheiro. Essa massa de dinheiro nós vamos ajudar os mais necessitados. O que o Supremo disse? Não. Servidor é cidadão de primeira categoria, não pode diminuir o salário, não pode diminuir a carga horária. Então, o Brasil está dividido entre cidadãos de primeira e segunda categoria. Eu estou vendo aqui hoje o STJ fazendo uma licitação para escolta armada para os nossos ministros, para os nossos juízes da corte. 53 milhões de reais. Ou seja, cidadão de primeira categoria tem escolta armada. Cidadão de segunda categoria não tem nem dinheiro para poder levar pão para casa. Cerca de 500 milhões essa semana foi também anunciado. Foram benefícios para o Ministério Público. 500 milhões de reais.
Esse dinheiro seria muito melhor aplicado para os mais necessitados. Então, é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil é que nós temos uma classe de servidores públicos muito bem cuidada, que os sociais-democratas cuidaram muito bem ao longo desse tempo. Mas o simples pagador de impostos, o simples cidadão foi abandonado. Camila, nós temos hoje 11 milhões de analfabetos no Brasil. Eu te pergunto, será que em 35 anos não foi possível acabar com esse analfabetismo? 35 anos e não foi possível? Então, isso é triste a gente ver que as coisas chegaram nesse ponto. Por isso que o desafio de cada governante que chega é muito grande, porque deixaram para ele toda essa herança maldita de um país complicado, um país complexo, onde cidadãos foram divididos em cidadãos de primeira e de segunda classe, conforme eu acabei de te explicar aqui agora. Senhor Mattar, o que pode vir pela frente se governadores e prefeitos continuarem optando por trancar o Brasil? Inclusive, senhor Mattar, ontem saiu duas notícias que me trouxe, eu quanto cidadã, quanto mãe, que me trouxe um grande incômodo. Parar, inclusive, com serviços essenciais, ou seja, padarias, mercados. Como ficará tudo isso? É um risco isso acontecer, porque a população vai tolerando. Uma hora a população não tolera mais. E esse governante, nas urnas, na próxima eleição, a população vai saber dar o troco nessas pessoas. Então, eu acho que o cidadão brasileiro, agora, com a rede funcionando dessa forma, a informação é muito ágil e esse cidadão é melhor preparado para votar. Eu acho que nas próximas eleições o voto vai recompensar os governantes que fizeram a coisa certa e, de alguma forma, vai penalizar aqueles que fizeram a coisa errada. Senhor Mattar, quais são as expectativas do senhor para 2021 com esse cenário que se apresenta neste momento? Eu sou otimista por natureza. Eu acredito que nós temos um país, um mercado de consumidores fantástico, 212 milhões de brasileiros. Nós temos o agribusiness indo muito bem. Nós temos alguns setores da economia que estão indo bem. O fato é que eu acho que o Brasil pode, sim, neste ano, já começar com o crescimento do PIB. O ministro Guedes, passando essas reformas, imediatamente vai haver atração de investimentos para o saneamento, investimento no gás. E acontecendo também essas reformas administrativas, reforma política, reforma tributária, tudo isso gera confiança no investidor externo e no empreendedor brasileiro. Então, eu acredito que a economia esse ano vai crescer e teremos essa economia pode surpreender mesmo com pandemia. Senhor Mattar, um menino que aos 7 anos queria tocar piano a um mega empresário, que conselho o senhor daria para os nossos meninos que estão começando agora? Muito boa pergunta. Na realidade, eu, como criança, eu fui muito bem orientado pelos meus pais. Então, eu sou o que eu sou pela educação e pelos valores da minha família. Então, nós temos hoje, inclusive, Camila, é muito triste ver essa quantidade de jovens que nós temos, jovens brilhantes, cheios de energia, querem contribuir e chegam ao mercado de trabalho e não encontram oportunidades. Aqueles que desejam empreender encontram dificuldades, carga tributária, licença ambiental, alvará de localização, alvará de funcionamento, enfim, toda uma dificuldade para empreender. Então, o Brasil, não tem sido um país que cuida dos seus empreendedores. O Brasil não tem sido um país que cuida bem das suas crianças, porque cuidar das crianças é ter uma boa educação, uma boa merenda escolar, e desde cedo começar com aulas de empreendedorismo. Camila, o presidente petista que tivemos alguns anos atrás, ele baixou um decreto que jovem não pode trabalhar. Camila, eu não estaria aqui conversando com você, porque eu trabalho desde 8 anos de idade com meu pai, que eu comecei a trabalhar.
Meu pai faleceu aos 14. Aos 14 anos, eu assumi os negócios da minha família. Hoje, seria diferente, porque não pode trabalhar. Então, se o pai de um jovem de 12, 13, 14 anos falecer, ele não tem como assumir, porque ele foi proibido de trabalhar. Ele foi proibido pelo Estado de trabalhar. Então, partidos de esquerda gostam de jovens fumando maconha, roubando, porque na bagunça é que eles assumem o poder. Vendo o circo pegar fogo é que eles assumem o poder. Então, eles querem isso mesmo. Maior quantidade de homicídios, mais bagunça, mais droga, mais delitos, mais malfeitos. Então, os partidos de esquerda gostam disso. Por isso que eles proíbem jovens de trabalhar. O que é um absurdo. Às vezes, um pequeno jovem poderia trabalhar na boutique da tia, podia trabalhar no supermercado do lado, empacotando mercadorias. Sabe? Tem muita atividade que não é prejudicial à pessoa, que não são insalubres. No entanto, o governo petista não permitiu que essas pessoas trabalhassem. Então, nós temos aí uma grande geração de jovens à toa, porque não podem trabalhar, por lei, não podem trabalhar. Então, esse é o legado do ex-presidente petista, o ex-presidiário que hoje está aí tentando se candidatar novamente à presidência da República. Doutor, o senhor gostaria de deixar as suas considerações finais para o público que está nos assistindo? Sim, gostaria. Brasileiros, o Brasil se encontra numa situação bastante difícil e delicada, prejudicada também pela pandemia. Mas se não tivesse a pandemia, também teríamos um país com muitas dificuldades. Nós somos governados pelos sociais-democratas nesses últimos 35 anos. E temos uma Constituição que foi denominada de Constituição Cidadã. Essa Constituição foi um grande azar para o Brasil, porque ela foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim. Então, nós temos uma Constituição que não vai de acordo com os anseios do povo brasileiro. Essa Constituição foi feita num momento de revanchismo da esquerda contra os militares. E foi uma Constituição feita com populismo, prometendo mundos e fundos no papel, coisas que não aconteceram. O que aconteceu da Constituição foi exatamente uma casta privilegiada de 12 milhões de servidores públicos que não podem perder seus empregos, têm estabilidade de emprego. Eu solicito que vocês façam uma ponderação. As coisas não vão mudar enquanto nós não tivermos governos liberais. Somente um governo liberal vai libertar o Brasil, vai fazer com que o espírito empreendedor de cada jovem seja potencializado. Somente um governo liberal vai reduzir o tamanho do Estado. Nós temos uma Câmara com mais de 500 deputados. Temos 81 senadores. Eu acho que nós não precisamos de 530 deputados. Podia ser a metade disso. Nós temos justiça eleitoral com 24 mil pessoas. Os Estados Unidos não têm justiça eleitoral. Na Argentina, a justiça eleitoral funciona somente ali um mês das eleições, com os mesmos servidores públicos da justiça, e acaba, desaparece. Mas nós temos 24 mil servidores na justiça eleitoral. Brasileiros, precisamos de um governo liberal. Precisamos dar a chance para um governo liberal, para que nós possamos ter um país que possa proporcionar melhor qualidade de vida aos seus cidadãos. E tamanha desigualdade e pobreza que nós temos no Brasil hoje é proveniente do gigantismo do Estado. Então, por consequência, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Salim, por aceitar falar com a gente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Curte e compartilha. Fica todos com Deus e até mais.